Olá, está começando mais um episódio do nosso Café Hipnótico. E hoje eu sou a host da noite e vou entrevistar quem? O Edu. Hoje ele vai ser a vítima. Hoje eu sou a vítima. Hoje é o Edu. Então, bem-vindo, Edu, ao nosso Café Hipnótico. Valeu. Nossa, adorei essa abordagem. Né? Muito bom. É bom Sou a vítima nesse momento. Hoje é bem aquela história que todo mundo fala assim, Edu, sinta-se em casa, né? Tipo assim, já tá em casa, né? Então sinta-se em casa aqui. Deixa eu tomar um café pra Vamos me preparar tomar nosso aqui. café. Vocês já tomaram café hoje, gente? Ó. Ô, Nath, me colocou nessa posição que eu tô tremendo. Olha Chega, ali, que é isso? gente. Né? Que nervoso. O Edu está sendo Atenções hipnotizado voltadas pra momento. mim nesse momento. Bora então. Hoje a gente vai falar sobre comunicação. Super apropriado, porque nós estamos aqui num meio comunicativo, não é mesmo? E também a gente tem visto crescer cada vez mais aí, as pessoas estão se colocando hoje nas redes sociais, estão se colocando na internet e estão tendo a necessidade de saber se comunicar, saber falar. Eu acho que isso é uma das coisas que mais pega, assim, dá medo, né, no público. Saber falar na frente de uma câmera, saber falar na frente de um público, saber se comunicar, porque não é só saber falar, é transmitir também o conhecimento que tem, né? E por que a gente está falando isso? Porque o Edu é um comunicador muito, muito bom, é um vendedor da lábia, aquele que sabe vender, entendeu? Então eu quero que ele traga para nós aqui toda a vivência dele, todos os conhecimentos que ele tem também nesse quesito, né, Edu? Bora lá. E pensando nessa ideia de falar em público, é o maior medo da humanidade, se você for parar pra pensar, né? Quanta gente tem muito mais medo de várias outras coisas, né? E se limitam a conseguir ter uma, digamos assim, uma experiência de crescer na vida, realmente, porque tem uma oportunidade e aí não vai na oportunidade. Por quê? Porque não consegue falar em público, né? Porque tem o medo da crítica. Medo de aceitação, né? E como é que foi pra ti? Porque pelo que eu conheço, é que assim, o Edu conhece já faz tempo, então eu sei que ele teve que superar muita coisa pra hoje, né, tu estar onde tu está, né, e ter conquistado o que tu conquistou. Foi um perrengue, né, Edu? Então, conta pra nós como que era o Edu lá de trás, assim, qual era, como foi pra ti vencer essas questões de não saber se comunicar, Pra mim, timidez, Nath, enfim. eu hoje eu posso dizer que eu me sinto muito bem sucedido na questão comunicação, né? Não sou melhor do que as pessoas que eu acompanho, por exemplo, que são ótimos comunicadores, óbvio, não me sinto melhor do que grandes comunicadores, não é esse o fato, eu me sinto melhor do que eu era antes, né? E muito melhor. Porque eu tive um avanço muito grande na comunicação. No passado eu era muito tímido. Na adolescência, meu Deus, que caos. Era um caos, assim, ó. Era horrível, porque eu queria me expressar, queria tentar falar alguma coisa, e travava, eu não conseguia, ficava só no pensamento, só na ideia de falar alguma coisa, até conseguia, né, me comunicar com os meus amigos, os mais próximos, né? Eu sempre fui, digamos assim, um bom comunicador, de conseguir transmitir as informações para os outros. Só que quando era fora do meu círculo de amizades, nossa, era muito difícil. Pra ficar com menina na escola, então, Nath, eu era horrível, péssimo com isso. Não tinha lábia. Não tinha o samba lelê. Não tinha. Não tinha. Era horrível mesmo, assim, ó. Eu, só de pensar na ideia, eu já ficava... Pois é, como que isso te afetava, assim? Eu pergunto isso porque é uma coisa que eu nunca tive muito problema, né? Eu nunca tive um problema, assim, de falar, de timidez, nem nada disso, né? Mas, obviamente, isso não tem a ver... As pessoas pensam, assim, que quem fala muito, é muito tagarela, é comunicativo. Não quer dizer, né? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas... ter essa timidez de não conseguir falar, de não conseguir se expressar, né? Suar frio, assim, como que é isso? Como é que era isso pra ti? Era uma emoção muito ruim, me contaminava uma emoção muito ruim, porque ela mexia com a minha autoestima, aquilo.
eu me sentia muito feio. Nossa senhora, como eu me sentia feio. Era assim, ó, eu me sentia horrível, horrível mesmo, porque na verdade, assim, ó, acaba que a gente entra em um fluxo onde a gente acredita muito naquilo, a gente faz aquilo se tornar realidade. Então eu Claro. acabava me vestindo mal também, Uhum. né, por causa disso. Eu vivia pronto para jogar bola, era isso que me interessava na época. Era só futebol, 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 era isso. Então eu acabava me voltando só ao futebol. Só que o resto, aí acontecia que eu me sentia muito mal no sentido de por que que os outros conseguem fazer isso e eu não consigo? O que tem de errado comigo? Será que eu tenho alguma coisa de errado? Não, deve ser por tudo que eu passei de ruim na minha vida. Uhum. Por isso que eu sou desse jeito. Aí eu imaginava, eu ficava com tanta. Eu lembro na época de ficar com muita nóia, assim, de ficar imaginando assim. E se eu tivesse sido diferente? E se eu tivesse crescido em outro lugar? E se eu não tivesse essas mesmas pessoas ao meu redor? Se fosse tudo diferente, como seria? Ou por que os meus colegas conseguem ser tão desinibidos, falar as coisas e eu não consigo? E aí o que mais me barrava era o medo de ficar vermelho. E aí eu lembro, Nath, lá no Windows 98, pesquisando bem assim. Eu não sou daquela época, tá, gente? Tá, de novo o Edu tá revelando a idade dele, gente. Lá no Windows 98, pesquisando assim, eu lembro da pesquisa. Como parar de corar. Mentira. Aham, como parar de corar. Que é ficar vermelho, né? E pesquisava formas de tentar resolver isso. Aí, essa questão de corar é porque era muito visível que eu tava com vergonha. Uhum. Até hoje eu faço um pouco isso, mas isso não me incomoda mais, né? Antigamente eu morria de medo de ficar vermelho. Então as atenções voltavam para mim, ficava vermelho. É. Mas de outra forma, isso para pessoas externas do meu grupo, né? Mas dentro do meu grupo eu imitava os professores, era bem comunicativo, era bem engraçado, sempre Uhum. fui assim, né? As pessoas gostavam bastante da minha companhia, tudo. Só que o problema era fora. Era fora, era conversar com outras pessoas. Aí eu ficava, nossa, ficava muito travado. A atenção voltava para mim, eu me sentia, digamos assim, em um potencial risco de ser criticado pelos outros. E aí nisso eu já ficava vermelho. Porque eu falei uma besteira e aí ficava vermelho. Eu tinha medo de falar alguma coisa errada, né? Hoje eu gaguejo um pouco para falar algumas coisas, né? Mas eu aprendi a dar algumas pausas para falar, aprendi algumas técnicas. Então essas técnicas foram me ajudando a me sentir mais tranquilo para conseguir me comunicar. Hoje, por exemplo, eu erro palavras às vezes. Vou falar alguma coisa, não era aquilo que eu estava falando. Opa, volta, fala de novo. E não me atrapalha. E as pessoas me falam que eu sou um ótimo comunicador mesmo eu errando coisas Sim, na sim. comunicação. Só que isso não me preocupa mais, como preocupava antigamente. Então, eu me preocupava em falar tudo certinho, né? Então, sempre tive muitas pessoas inteligentes ao meu redor. Minha irmã, muito inteligente, meus primos, né? Então, eram pessoas que eu admirava a intelectualidade. E aí, eu não me sentia tão bom quanto, claro, eu era muito mais novo, né? Então, que eles, média de 7 anos mais novo. E aí acabava me travando muito para conseguir conversar. E era péssimo, mexia na autoestima. Nossa, era horrível, E tu horrível. sofria bullying, assim, na escola? Não posso dizer que eu sofri com bullying. Não, Sim. não foi em volta disso, porque dentro dos amigos era tranquilo. Mas a questão de estar com meninas e tal, aí tinha o bullying por causa disso, né? Tinha um certo bullying por ter essa dificuldade, né? Aí, contando pra ti, Nath, o que aconteceu é que eu acabei buscando a solução disso em um curso de sedução que eu fiz. Mentira! Edu está revelando isso aqui agora, gente. Conte-nos sobre isso. Curso de sedução, foi na época eu tinha 17 anos. Eu tinha 17. Ontem, no caso. Ontem. Ontem. Pouca. E aí, eu com 17 anos, né, aquela coisa, porra, mas o que é que tem esse problema que eu não consigo conversar com as meninas e tal, mas o que é? Falta alguma coisa. Aí eu cheguei na conclusão que era comunicação, claro, comunicação, é isso. Não consigo falar com os guri? Comunicação. É ali, a fala. Porque assim, ó, eu tive uma bagagem, né, que foi, por exemplo, do meu pai. O meu pai, ele tem
vários problemas com ele, que você sabe, né? Só que ele era um ótimo comunicador, ele falava muito bem, tinha lábia, sabe? Uhum. E ele era muito bom com negócios, tudo isso, assim, na comunicação. E eu tinha essa facilidade, mas precisava uma coisa para desbloquear isso. Aí eu pensei, vou fazer um curso de sedução na internet na época. E achei o curso, comecei a entender cada vez mais e descobri a PNL ali, Programação Neurolinguística. Porque eles falavam de rapport, você tem que se conectar com a pessoa. Vai lá, copia os gestos da pessoa e tal, Sim, né? Aí vai espelhando a pessoa, Aham. aquela coisa toda. E aí eu comecei a colocar em prática um monte de coisa. Aí eu saí da escola e fui trabalhar com comércio. Aí pronto, né? Pensa bem, nos primeiros anos que o meu primeiro trabalho foi como agente de informações de uma clínica. Então eu tinha que dar informações para as pessoas, né? Tinha que falar com as pessoas. E aí ali eu fui trabalhando minha comunicação, mas no início eu lembro que passou uma enfermeira por mim um dia e eu fui falar com o meu colega. Eu disse: "Ô, Leonardo", e que eu falei isso, ela olhou para trás e disse: "Nossa, tu fala". Eu disse assim, ai meu Deus. E ali eu fui trabalhando cada vez mais, conversando com as pessoas, né? Tendo essa liberdade de me expor, fazendo algumas técnicas, como, por exemplo, dizendo não para os panfleteiros, Hum. que o curso ensinava, Ah, na é? época. Aham. Pega um panfleto. Não, porque o tímido não consegue dizer não. O tímido, ele tem essa dificuldade de assumir tudo que propõem para ele, que é proposto para ele. Sim. Ele vai e diz sim, sim. porque ele não quer se indispor com a pessoa, porque ele não vai ser bem visto, ele não vai participar do grupo, digamos Sim. assim. E aí fui fazendo essas técnicas de se motivar a falar, a entrar em contato com as pessoas, a puxar assunto com as pessoas. E aí foi soltando, né, aos poucos a habilidade de conseguir falar na prática, né, Foi ainda. na prática isso. Prática. E quando foi assim, daí logo tu entrou para a área de vendas, então, né? Eu trabalhei um tempo com isso, né, com a agente de informações na Aham. clínica e tal, mas aí foi pouco tempo, aí depois, com 18, eu comecei a trabalhar no comércio já, Pois é. né, aí E trabalhei... o que que tu me diz, assim, que é a maior dificuldade, assim? Porque o vendedor precisa saber vender, né? Precisa saber falar com o cliente ali. E nossa, eu posso contar nas minhas mãos, às vezes, em que eu fui bem atendida, digamos assim, por um vendedor ou uma vendedora, né? E a que tu atribui isso, assim? Qual é essa dificuldade? Por que as pessoas têm essa dificuldade de se comunicar? Porque elas estão focadas só nelas mesmas. Exatamente isso, porque você pega um vendedor, ele tá lá Isso. pensando na meta dele, no objetivo dele, no que ele precisa fazer para ele conseguir te tirar dinheiro para você investir no produto dele e ele ganhar a comissão dele. É isso que É interessa isso. para ele. Só que não é sobre você, é sobre o cliente. Então, se você pensa nisso, que é sobre o cliente, você aprende a perguntar e não falar. Porque o bom vendedor, ele não é aquele tagarela, aquele que fala um monte, fala Sim. pelos cotovelos. Não, não é isso. É aquele que sabe perguntar. Porque através de perguntas, você desperta a intenção emocional da pessoa que está por trás. E aí, depois que você tem essa sacada de como faz para despertar a emoção, a motivação pela compra, que é motivo para ação, né? Motivação, motivo para ação de compra, aí você sabe vender para a pessoa porque você vai entregar aquilo que ela precisa para resolver o Tu problema entende dela. qual é a dor dela e aí tu pode solucionar aquilo com o produto que tu vende, no caso, né? Exatamente. Nath, pensa uma coisa que você quer comprar ainda. Uma coisa que você está almejando comprar. Uma coisa que eu quero comprar, um carro, Um carro, tá. É. Por que você quer comprar um carro? para ter mais conforto para minha família. Tá. Por que você quer ter mais conforto para tua família? Porque eu tenho meus filhos pequenos, a gente viaja bastante, né? E eu vejo que quero que eles viajem com mais conforto. Tá, e por que é importante para os teus filhos viajar com bastante conforto? Olha, gente, por que que é importante? Porque eu sei o que que é viajar com um carro que não tem ar-condicionado, por exemplo. É desconfortável, é ruim. Pensa bem, o desconforto de uma viagem longa, Tá.
sem ar-condicionado, abrindo os vidros, aquele barulhão desgraçado que você é obrigado a fechar. Aham. O que te faz sentir mal com isso? Pra você tomar essa decisão de eu não quero isso pra minha vida. Exaustão, cansaço. É uma coisa que, pra mim, por exemplo, eu já estive na estrada muitas vezes, né? Minha vida toda, na verdade, foi de pegar a estrada. Então, já passei muitos perrengues na estrada, com carro que falhou, com limpador de para-brisa que parou no meio de uma chuvarada no meio da estrada, um calor infernal na estrada e a gente sem ar-condicionado, tendo que abrir os vidros, e nossa, uma função. Então, foram as minhas experiências que fazem hoje eu querer ter um pouco mais de conforto. Como tu te sente agora, emocionalmente falando, a respeito da Nath que viveu essa experiência? Como é que tu te sente se fosse falar sobre sentimentos mesmo? Dó. Fico com Dó de ti? Eu fico com dó de mim. Tá. Agora, olha só, agora vendo, ó. Pra Eu não sei. sentir dó de si mesma novamente. Olha só. Porque quando a gente faz perguntas, aqui eu fiz uma técnica de 5 porquês. Né? Porque você vai indo até a razão emocional por trás disso, não a razão lógica. Como é que você vai saber o que realmente vai motivar ele para comprar se você não fazer perguntas? Não tem como. Então, através das perguntas, você descobre qual é a emoção que está por trás da compra. E aí, por exemplo, aqui a gente está em um programa, né, que a gente está transmitindo para as pessoas. Então, milhares de pessoas por todo o Brasil vão assistir você falando disso. Não é tão confortável, né, para entrar lá no íntimo, mas você entrou, de certa forma. Você trouxe a ideia de que eu não quero mais passar por aquilo que eu passei. Isso. Aquele perrengue que eu passei. E aquele perrengue não é o fato de falar de forma lógica sobre isso, não. É o fato de sentir aquilo. E, pô, eu não quero mais sentir aquilo de novo. Né? Então, na hora que eu for ofertar um carro para você, na venda, eu vou ofertar aquele carro que corresponde a você evitar o risco de passar por aquele perrengue novamente. Exato. O que eu vou receber de ligação de consórcios, né, concessionários agora, né, gente? Quero só ver, porque agora vocês já sabem. Você vai me vender um carro. Por exemplo, eu vou ofertar para ela um carro francês, aquela marca, sabe? Aquela com P. Aquela. Eu vou ofertar esse carro. Não, óbvio, porque é um carro que pode deixar ela empenhada de certa forma e aí entra o desconforto. Então, o que acontece? Por exemplo, vamos pegar um carro, digamos assim, comum, não popular, mas comum, um Corolla. Corolla é um carro que vai te dar conforto para você viajar a longa distância, ele não vai fazer você correr o risco de ficar empenhada no meio do caminho, ele vai te trazer conforto do ar-condicionado, do ambiente, do carro, tudo isso para te proporcionar uma viagem onde tu não vai sofrer aquilo que tu sofreu no passado. Então a motivação de compra ela vem disso, através de você fazer perguntas. Eu trabalhei com vendas, dá para dizer, uns 10 anos. E nesses 10 anos, quando eu descobri a arte da pergunta, aí que virou o jogo. Porque a atenção não era voltada para mim. Entra essa questão da timidez. Né? Eu não precisava ser o foco da conversa. Não, é o cliente que é o foco da conversa. Esse que é a grande mudança, esse é o grande insight. Né? É você perguntar. É tão simples perguntar. Isso. E a gente pode, daqui a pouco, puxar esse gancho, eu acho que tem tudo a ver também, né? Para a questão da comunicação nas redes sociais, né? As pessoas que estão hoje se posicionando, né? Eu acho que tem muito a ver isso também, né? Às vezes as pessoas estão com o foco nelas mesmas. Na hora de falar, na hora de gravar, na hora de fazer um story, estão mais preocupadas com o cabelo que tá o cabelo não está bem ajeitadinho, né? Ou qual o filtro ideal para usar, e não tão preocupadas em atingir o público que vai assistir. Tem muito isso também, né? Com certeza, porque aí tu tá com foco em ti mesmo, tu não tá com foco na pessoa que tá assistindo do outro lado, né? Quais são as motivações dela para estar te assistindo, qual a transformação que ela vai ter com o teu conteúdo, né? Isso. E aí entra muito uma dificuldade que as pessoas têm disso. Então, dá uma dica para nós, Edu, para quem tá... eu tenho um canal no YouTube, eu tenho
meu Instagram e eu quero divulgar meu trabalho lá, dá umas dicas aí de como que a pessoa pode se sentir mais confortável, digamos assim, né, em frente às câmeras, gravando conteúdo. Tá. Quando você para pensar, tá de frente com uma câmera, você tá olhando aquela pessoa do outro lado, mas você não pensa em uma pessoa específica do outro lado. Você pensa, as pessoas estão me vendo e vão me criticar. Não é que você pensa isso, você sente só, apenas sente. Então você tem essa sensação de que as pessoas que estão vendo, o que elas vão pensar sobre você. Mas na verdade não é sobre isso, não é sobre o que elas vão pensar. Então, para você evitar esse tipo de pensamento, esse tipo de sensação, o que você tem que fazer é focar em uma pessoa que é do teu público. Quem é a pessoa que é, digamos, a persona que é falado? Eu ia dizer, a persona. Quem é a persona? Qual é o tipo dessa pessoa? Eu não sei porque eu tô começando agora a gravar vídeo. Tá, mas para quem é que você quer atingir? Para quem que você quer vender no final? Porque no final é uma venda, né? Mas eu vou fazer só publicidade, por exemplo. Vou pegar os produtos ali, vou falar sobre os produtos e vou usar esse vai ser o meu business. Mas, peraí, tem alguém que vai consumir esses produtos, tem alguém que vai consumir o seu conteúdo. Então, pense, crie na sua imaginação, pelo menos, uma figura de uma pessoa específica. Não precisa criar do zero. Pense em uma pessoa que te admira. Porque, normalmente, a gente tem uma pessoa que segue mais a gente, que nos admira mais. Pega aquela pessoa, imagina que você está falando para aquela pessoa. Aquela pessoa, ela vai te criticar? Depende, ela vai te criticar se você falar uma coisa muito fora dos valores dela. Às vezes nem isso, né? Às vezes nem assim ela te critica, né? Porque a gente vê um monte de profissional aí, de coaching e tal, falando umas besteiras e as pessoas seguem, né? Exato. Firme lá. Então, o que acontece? Quando você foca em uma pessoa, que você tá ali, pega o telefone e vai gravar, é muito mais suave para você, porque daí você tira toda a energia de outras pessoas, de outros focos, outras possibilidades de crítica, e aí você foca em uma pessoa. Será que essa pessoa vai ficar satisfeita se eu falar desse jeito? Tá, beleza, uma forma. Outra forma muito legal de fazer é você cuidar sua postura antes de gravar também. Porque se você tá, por exemplo, pensando na ideia de gravar, quando você pensa em gravar, você está pensando nos possíveis pontos de risco daquela situação, porque a nossa mente faz isso, né? E cria ansiedade, né? Nesse excesso de futuro. Quando você pensa nisso, que você precisa gravar, começa a vir aquela sensação ruim, você dá uma quebrada naquele estado, pula. Você pula, dá uns pulos, levanta as mãos, faz uma posição em V, né? Com os braços, pula, levanta a tua energia primeiro, e aí, peito estufado, ombros para trás. Nessa postura aqui, você pega o telefone e vai e grava. Mas não ficou bom, faz de novo. Não ficou bom, faz de novo. Não ficou bom, faz de novo. Assim vai indo até sair o negócio. Depois que você decorou a fala, porque é legal você ter um roteiro também para falar, aí vai. E é prática, né? Tem que ser. Prática. Aí você consegue. E o bom é que dá para pagar e fazer de novo, né? Isso é bom também. Exatamente. A gente pode ir melhorando assim, né? E também assim, não ficou tão bom. Tudo bem, passou a tua informação. Eu sempre penso assim, né? Eu tô passando uma informação que é de valor aqui, né? Então, isso que é mais importante. Se a luz não ficou tão boa naquele momento, tudo bem, não tem problema também, né? Acho que isso humaniza também um pouco mais as coisas. E agora falando um pouco assim de comunicação pessoal, né? Por exemplo, assim, eu vejo que o grande problema das pessoas hoje em dia é, por exemplo, num relacionamento, tá? Fulano fala A, ciclana ouve B. Ciclana fala A, fulano ouve B, né? Tem um problema aí, né, na comunicação. O que tu acha que é esse problema? A que tu atribui esse problema? Ao comunicador. O problema não é de quem está recebendo. Não é do receptor. O problema sempre de uma falha de comunicação é do comunicador. E como que faz para melhorar isso? Que dica tu dá, assim, para melhorar essa comunicação? Primeiro, tu entende para quem tu tá comunicando. Se é no teu relacionamento, por exemplo, tu fala A, ela entende B. Isso.
Aí o problema é você que está comunicando isso. Claro, às vezes há um desentendimento do casal, mas não pensando em desentendimento, pensando em apenas comunicação. Falei para você fazer isso e você fez aquilo, tá? Então, se você para pensar e percebe que a comunicação, o significado dela é dado pelo receptor, você percebe que aquela outra pessoa, ela vê o mundo de forma diferente de você. Ela não é você. Ah, mas a gente convive há 1000 anos. Não Paciência, é ela não é você. Exato. Ela percebe as coisas diferente, ela sente as coisas diferentes, ela respira diferente, tudo é diferente a outra pessoa, se você for parar pra analisar. Porque, por exemplo, assim, ó, há pessoas onde comprei um celular novo, eu largo na tua mão o celular. Você pega aquele telefone, né? E a tua experiência é diferente de uma outra pessoa que eu posso falar assim, ó, comprei um telefone novo, e como é que ele é? Ah, ele é assim, assim, assim. Eu mostro pra você, eu não preciso colocar na sua mão o telefone. Porque você não é uma pessoa sinestésica. E aí você experiencia o mundo de forma diferente. Se você é uma pessoa mais visual, não é necessário você pegar aquilo na mão. Sim. Mesma coisa para ensinar alguém alguma coisa. Você vai ensinar a pessoa a fazer alguma coisa. Tem gente que se você não ensinar com ela tocando nas coisas, ela não vai conseguir entender. Ela não entende porque ela é mais sinestésica. Então, cada pessoa é diferente uma da outra. Ah, mas como eu vou saber isso? Aí é a pergunta, né, Nath? Não, e assim, as pessoas, como tu falou, né, experienciam de forma diferente e dão significado às coisas de forma diferente também, né? Então, uma coisa que significa algo para um não vai significar a mesma coisa para o outro. Então, na hora que tu for falar aquilo, entenda que tu tá falando para um outro mundinho ali, né? Então, tu tem que saber conhecer o mundinho daquela pessoa para poder falar da forma que ela vai entender aquilo. Tem sempre um exemplo que eu acho legal de usar, que é assim, por exemplo, né? O casal tá em casa e aí a esposa fala assim, amor, pega o papel higiênico e põe no banheiro, né? Aí o marido vai lá, pega o pacote de papel higiênico e põe em cima do vaso sanitário lá do banheiro. Aí depois a esposa vai pro banheiro, olha e fala assim, ai, mas meu Deus, não, por que tu não colocou ele no lugar ali, não guardou o papel higiênico ali? E ele fala assim, opa, mas tu me pediu para levar o papel higiênico pro banheiro, né? E ele fez aquilo que ela pediu, né? Então, claro, vamos falar que tem o bom senso, tem, mas eu tô dando um exemplo que é muito sobre isso, assim, né? Se eu quero que tu pegue o papel higiênico, abra o pacote, pegue o papel, coloque lá, porque eu sei que tu entende dessa forma, então eu vou te falar, pega o papel higiênico lá, coloca no lugarzinho para mim e guarda o resto dentro do armário. É uma outra forma de eu comunicar o que eu quero, né? É mais claro aquilo, né? Faz sentido isso? Com certeza, faz todo sentido, porque você precisa ser específico. Porque na tua visão de mundo, naquilo que você você acredita que aquilo vai comunicar para o outro, às vezes não comunica aquilo, né? Naquele exemplo que tu disse, uma coisa para você é uma coisa, para o outro já é outra coisa. Um bom exemplo disso, que eu sempre usei em cursos, é assim, pensa numa árvore. Você aí que tá assistindo, tá né, ouvindo, pensa numa árvore. Essa experiência que você teve sobre esse pensamento da árvore é totalmente diferente do que eu tive, né? O que tu teve é totalmente diferente. A minha árvore que eu pensei é uma árvore, sei lá, que tem frutas, é uma árvore assim, assim. A tua árvore não é assim, não é do mesmo jeito. A minha experiência de vermelho, da cor vermelha, é diferente da tua experiência. A gente não vê igual o vermelho. É totalmente diferente. A gente tem que aprender a respeitar o outro. Que nem agora, pense no cachorro. Que raça tu pensou? Um pastor alemão. Pastor alemão, eu pensei num golden. Vocês escrevam aí também qual é o cachorro que passou na cabeça de vocês. Testezinho nosso. Vamos ver o que sai. O que sai. Mas realmente, né? Pensa um cachorro, é um cachorro. É legal, porque aí você vai observar, você coloca lá o cachorro, outra pessoa vai colocar totalmente diferente do seu, né? Então a experiência de mundo é totalmente diferente de um do outro. Então a gente tem que respeitar o mapa de cada um, né? Cada um tem o seu mapa. E essas experiências que a gente, por exemplo, nessa dinâmica aí, fala alguma coisa, a que te remete?
é aquilo que tu viveu, é o teu cérebro buscando as informações daquilo que você experienciou na sua vida. Qual o tipo de cachorro? Tua mente vai definir qual é aquele ali e vai ser aquele ali, porque se a nossa mente pudesse armazenar tudo aquilo que a gente tem, por exemplo, pensa em cachorro, vem 1000 cachorros na tua cabeça, se a mente fosse capaz de armazenar tudo isso, a gente teria que ter muito mais energia, muito, 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 muito mais energia. Então, nossa mente categoriza Isso. as coisas. Dentro das nossas experiências. Então, a ideia de vai lá, busca o papel higiênico, para mim é uma visão, para ti é outra, totalmente diferente. Né? Acaba criando uma ideia diferente, né? Vai no supermercado e compra um molho de tomate. Aí eu quero da marca tal, tu compra da marca X, né? Faltou alguma coisa aí, né? Faltou alguma informação aí, né? Então, realmente, é sempre a responsabilidade da comunicação efetiva é de quem está falando. Uma coisa que eu comecei a fazer muito com os meus filhos, por exemplo, né? Eu falo, se eu dou uma ordem para eles, peço para eles fazerem alguma coisa, eu explico e eu não falo mais assim, ó, entendeu o que eu disse? Porque se eu disser, entendeu o que eu disse? E isso vale também para qualquer coisa. Se tu vai falar com cônjuge, se tu vai falar com uma pessoa que trabalha contigo, se tu é um gestor, por exemplo, uma gestora, uma pessoa que tem uma equipe e tu vai dar ordens, dar instruções para essa pessoa, para as pessoas, né? Tu não deve perguntar assim, entendeu o que eu falei? Porque sim, as pessoas entenderam dentro da cabecinha delas, dentro do mundinho delas. Então, a forma como eu pergunto hoje é, o que tu entendeu do que eu disse? O que tu entendeu do que eu disse? Porque aí eu dou a oportunidade daquela pessoa falar de novo, e aí eu percebo se eu falei bem, se eu fui clara na minha comunicação. Agora, se ela me retorna e diz, não, eu vou ter que fazer isso, eu digo, opa, não. Então, eu mudo a minha forma de me comunicar. Né? E acho que isso é bem importante. Então, anotem isso aí. Não é mais para perguntar assim, entendeu o que eu falei. Sim, as pessoas sempre vão entender o que tu falou. Mas o que tu entendeu do que eu falei, aí muda tudo. Eles vão entender a partir da percepção delas, né? Exatamente. Cada coisa. Muito bem, estamos aqui conversando, né? Então tá ótimo, o papo tá fluindo. Só que eu tenho uma vingancinha. Eu tenho uma vingancinha, assim, eu tenho uma coisinha que eu preparei aqui pra ti. Tu não faz nem ideia do que é. Mas hoje é tu que vai responder. É tu que vai responder, sim, senhor. Semana passada fez isso comigo, eu disse, vai ter volta. Sacanagem. Não sejam vingativos. Sacanagem, não. Porque foi bem complicado o que tu fez comigo semana passada. Eu vou embaralhar que nem uma botaróloga embaralha. Agora eu entendi a questão de vítima do início. Que eu seria vítima. Tu tá brincando, olha aqui, ó. Ai. Agora o Edu vai responder 3 cartinhas, né, Edu? Ele já tá tremendo. Já. Ai, meu Deus. Vamos lá, então. Quero só ver. Vamos lá. Tu sabe me baralhar bem melhor que eu, Nath. Sou taróloga, meu bem. Tá explicado. Vamos lá. Primeira pergunta. Não. Tira outra. Por quê? Como anda a qualidade do seu sono ultimamente? Beleza. Não, descreva. Não vale. Olha, minha qualidade de sono, ela... Não posso dizer que ela tá 100%, eu tenho que ser bem sincero com isso, de verdade, tenho que ser sincero com isso, porque eu tenho muita mania de quando eu tô voltado a um projeto, eu trabalho até tarde. Mas aí é o biotipo de cada um, né? Sim. Se você for parar para pensar, tem gente que tem uma facilidade maior de trabalho na manhã, tem gente que tem uma facilidade maior na tarde e na noite. Então, eu produzo muito bem de noite. Então, para mim, é muito mais fácil produzir de noite. Horário tranquilo, horário calmo, né? Então, acaba que aí você produzindo de noite vai dormir tarde, daí aí acaba mudando muito os horários, né? Até o Dr. Tiago veio aqui no programa e falou assim, não, o ideal é você ter um horário onde você acorde o mais cedo possível. Né? Resumindo o que ele disse, porque o sono... Aquele sono depois da meia-noite ali, da madrugada, é muito importante, né? E ele vai acabar te ajudando muito mais por causa da questão da luz, né?
Então você vai acabar se sentindo mais disposto. Então, assim, ó, meu objetivo é ter um padrão onde eu vou dormir das 11 à meia-noite, nessa média, e acordo 7, 8 horas. Esse é o meu objetivo, né? E aí agora, ultimamente, eu ando fazendo um pouco diferente. 1 hora eu vou dormir, normalmente 1 hora, 2 horas da manhã, e acabo acordando 9, 10. Normalmente é isso, esse é o meu padrão. Sim. Mas não acredito que isso seja bom. É. Não vejo, claro, produzo bastante ali de noite, né? Mas isso é momentâneo. Eu quero manter isso durante um tempinho agora, né, nos próximos dias, e aí vou pra meta, né? Pro objetivo de dormir Isso. direitinho. O compromisso, Porque, né? Ó, a gente porque falou tem a semana questão da passada. saúde também, muda bastante, né? Então, Sim. objetivos com a academia também, isso muda muito, o sono é muito importante. Né? E eu não vou aqui ficar mentindo, né? Dizendo que eu tô dormindo. Não, eu vou dormir 11 horas e acordo às 7 horas todo dia. Não tá acontecendo isso ultimamente. Sim. Eu tô mudando os meus horários. Mas o objetivo é dormir certinho. Né? Muito bem. Se saiu muito bem nessa pergunta, vai lá. Mas é uma dor isso. É uma não dor? Não foi tão tranquila, não. É uma dor. Gostei. Sabe aquela coisa que tu sabe que tá fazendo errado, mas... Sim, tocou. Tipo, todo dia, assim, eu mesmo me puxo as orelhas por causa disso. Então foi o universo que tava aqui, ó, falando pra ti agora, ó. Vai, tira mais uma. Essa é a primeira? É isso. Ai, tá muito fácil, Edu. Como você costuma priorizar sua saúde mental? Descreva. Buscando conhecimento. Sempre, sempre. Os períodos que eu mais passei dificuldade na minha vida profissional foi os períodos que eu estudei menos. E o que que tu estuda normalmente? É conhecimento geral, sempre. Né? Mas é muito... depende a vibe, depende o momento. Tem momento que eu tô na vibe de filosofia, aí eu fico pesquisando sobre filósofos, sobre ideias, né? Aí tem o momento que eu tô na vibe saúde, aí sobre a área, em volta da área da medicina, aí a questão da saúde mental, aí ideias de psicólogos, né? Por exemplo, eu tenho toda a coletânea lá da Ana Beatriz Barbosa, que eu quero muito trazê-la aqui ainda no programa. Ela é maravilhosa. Sonho de consumo. Marquem ela pra ela ver, gente, pra ela conhecer a gente. E, nossa, ela foi fundamental, assim, né? Ela e outras mulheres muito importantes, assim, nessa área da saúde mental, né? Foram extremamente importantes, assim. Mas a Ana Beatriz Barbosa teve um significado muito grande para mim, assim, que quando eu quero buscar uma resposta de alguma coisa, ela tem uma coletânea disponível ali para ti, maravilhosa. né? Então... depende a vibe do momento. É muito, muito isso mesmo, Nath. Ultimamente eu tô na vibe da persuasão de novo, né? Porque eu tô reciclando, digamos assim, porque tem muita coisa que a gente acaba esquecendo, né? Muitos estudos, né? E aí eu tô estudando bastante, né, essa área. Tu acha que isso, então, buscar conhecimento é a forma que tu acha que tu encontrou, digamos assim, de cuidar da tua saúde mental? Com certeza, porque é no conhecimento que você tem os insights daquilo que você está fazendo de mal para você mesmo, né? E para os outros acaba, porque você influencia na vida das pessoas ao teu redor, né? Então, essa questão de buscar saúde mental é bem no autoconhecimento mesmo, porque quando você busca o conhecimento de alguma coisa que te cativa, né? Mas não sobre coisas aleatórias que não vão te servir para nada, né? Mas coisas que vão te trazer algo que agregue para você mesmo, né? Aí acaba que você faz conexões com a sua própria vida e vai mudando padrões antigos através daquilo que você acaba consumindo, né? Porque você é o que você consome, né? Porque imagina só, eu tenho uma nova perspectiva da minha vida agora. Agora eu quero buscar o sucesso em uma determinada área, tô lá, ó, tô pronto. Só que você não consome nada que te alimente para você ter flexibilidade mental a ponto de ter vários tipos de linhas de raciocínio diferente para busca de uma solução quando acontece algum erro, algum problema, ou fatalidade ou algum problema na tua caminhada, né? Você tá com aquele objetivo que é aquilo, só que acontece um perrengue aí.
faz o quê? Se você não tem a visão de outras pessoas, que é isso, livros é isso, é conteúdo é isso, né? Que você consome. Se você não tem essa capacidade de estudar mesmo, de buscar conhecimento, você se limita ao que você está vivendo nos últimos tempos. Não tem recurso, né? Te falta recurso para entender o que fazer para resolver um problema. Conhecimento é recursos, tu ter todas as ferramentas, né, que tu precisa para qualquer coisa que tu precise na tua vida, assim. Então, que bom. Vamos lá para a última. Essa aqui, ó. Não, tô brincando. Não vou ser influenciado por ti. Eu acho que tu marcou aquela cartinha ali do lado. Mais uma que vai deixar o Edu com um aperto aqui. Ai. Quais atividades esportivas você tem feito regularmente? Academia, caminhada. Adoro caminhar na praia, né? Melhor coisa. Mora pertinho lá? Sim, né? A gente mora perto da praia, aí isso facilita muito a vida. Tô fazendo também exercícios em casa, que eu gosto. Às vezes eu não gosto de ir pra academia. Tá fazendo mesmo, Edu? Regular? Isso aqui, ó, flexão, abdominal, agachamento. Não postou, não treinou. Nath, faz o quê? Faz uns 2 meses. Uns 2 meses eu ganhei 9 quilos de massa em 2 meses. Olha aí, ó. Foi isso. Que água tu tá tomando? Foi o chip da beleza? Muito bem. Olha, não, ajudou, realmente, né? Porque entra toda a parte hormonal junto, né? Então, nos últimos tempos eu fiz muitos exames, né? Nossa, eu fiz uma bateria de exames. Descobri tudo, como está o corpo, a questão hormonal, a questão metabólica, digamos assim, eu fiz um tratamento também com reposição de nutrientes, que me faltavam muitos nutrientes que eu percebi também, descobri problemas, que eu estava começando a ter problema com tireoide também, e aí eu emagreci um monte, né? Então eu estava com 70 quilos, eu fui me pesar anteontem 79. Então, essa parte da atividade física tá legal agora. Achei que eu ia pegar ele. Não pegou. E para mim, pelo menos, né? Eu vejo isso, assim, que como muda o humor da gente, né? Quando a gente pratica atividade física. Na verdade, para a saúde mental, é fundamental, né? É uma coisa que eu recomendo, inclusive, para minhas clientes, né? Em consultório, elas muitas vezes chegam e eu falo, tem que fazer atividade física. Porque é química, né? Quando a gente pratica atividade física, a gente está liberando química no nosso corpo. Olha só, né? Sono, saúde mental e atividade física. Foram as 3 coisas. Foram as 3 cartas que eu puxei, né, para ver como realmente tá totalmente ligado a isso quando você quer melhorar a tua saúde, né, e também estética, né, questão estética, porque, por exemplo, eu até comentei antes, tive problemas de autoestima no passado e se sentir magro, isso mexe com a autoestima, eu tava sentindo isso já ultimamente. Só que eu não estava conseguindo, digamos assim, ganhar massa, estava muito complicado, estava me sentindo cansado, e aí depois de fazer tratamentos e tal, daí eu tô me sentindo bem mais disposto, né, ultimamente. Exato. E aí a velocidade de raciocínio é muito maior também. Eu me sinto mais produtiva, assim. Se eu não vou no treino, parece que eu não consigo produzir tão bem, assim, parece. Então eu preciso ter o tempo do treino, né? Para suar mesmo, para cansar, exaustão, porque me revigora. É impressionante, assim, como me ajuda na minha produtividade, na minha concentração também. Eu tenho uma facilidade muito grande para dispersar, né? No mundo da lua, né, gente? No mundo da lua. Quem assistiu semana passada entende. Então, fazer atividade física faz eu me concentrar melhor nas coisas que eu tenho que fazer. Então, pratiquem. Porque tu tá fazendo atividade física, claro que tem que ver se tu não tá focando. Por exemplo, assim, a pessoa tá na academia, ela tá ali pensando e conversando com outra pessoa. Isso não vai te ajudar na concentração.
Isso vai acabar te atrapalhando mais ainda. Fora que o teu rendimento na hora, Sim. tua força diminui, a concentração diminui por causa disso. Então, assim, ó, tá fazendo academia, foca Esteja ali, presente. Tá, mas nessa academia, claro, você tá caminhando, sinta o cheiro do ambiente, né? Perceba onde você tá, use os teus sentidos, né, para aflorar naquele momento, porque você vai trabalhar a comunicação na atividade física, comunicação. Você vai trabalhar a tua atenção na atividade física quando você estiver focado, porque é igual músculo ali, né? Exato. Você trabalhando ele cresce. Exatamente. Então é isso. Tem mais alguma coisa que você gostaria de ressaltar aqui para o pessoal que está nos assistindo hoje? Sobre Comunicação. Tem algo que tu não disse que tu gostaria de ter dito? Eu acredito que assim, né, tia, essa questão da comunicação é primeiro você aceitar como você é. Eu acredito que esse aí foi o meu grande insight, assim, sabe, que eu tive é de me aceitar primeiro. E aí entra aquela questão de autoestima que a gente conversou também um outro dia. E quando você se aceita, você começa, digamos assim, do zero. Porque, imagina, ó, você, quando não se aceita, você sai do negativo. Você não está no zero. Você está no negativo. Por que você está no negativo? Porque você tem problemas a passar ainda consigo mesmo, a resolver consigo mesmo, e depois ainda você começa a ter alguma coisa positiva acontecendo na tua vida que vai te proporcionar ter mais segurança, mais confiança, né? Mas quando você não se aceita, você está saindo lá do negativo mesmo, né? Então, sair do zero, eu digo, é você se situar onde você está, perceber quem você é, aceitar quem você é, aceitar que você não é perfeito, que você tem limitações, que há um monte de gente melhor que você, em qualquer área que você escolher, vai ter gente melhor que você, sempre vai ter alguém melhor que você. Isso é algo que você tem que aceitar primeiro, tá? Outra coisa, é aceitar que às vezes a tarefa de ser perfeito não é sua para os outros. Então, para quem que eu tô tentando ser perfeito? Será que é tarefa minha ser perfeito para mãe, para o pai, ou para algum marido, mulher? Será que é tarefa minha isso? Às vezes não é, às vezes é uma expectativa que a pessoa fica colocando sobre você e você não consegue cumprir aquela expectativa e você se frustra consigo mesmo porque você não conseguiu atingir a excelência, a perfeição que você busca, né? Então, tem que entender primeiro quais os meus próprios objetivos, o que eu quero da vida, afinal. Eu não sei o que eu quero da vida. Não estou falando digamos, não estou falando sobre o teu propósito. Porque não é sobre propósito. Eu acredito muito que não existe um propósito definido para cada um. Eu acredito que você não tem uma rotulagem que, o teu propósito é esse. Você tem que cumprir isso na vida, é isso aí que o mundo espera de ti, vai lá, filhão, faz isso. Eu acho que isso é muito mesquinha, eu acho que isso é muito... É você ficar cuidando muito do teu próprio umbigo. É falta digamos assim, de humildade, você pensar que o mundo é tão grande, o universo é tão grande, tem tanta coisa, tantas gerações que passaram, tanta vida que teve, não só da humanidade, mas de tudo, dos seres vivos, né? É muito grande, é muita coisa para você ficar pensando que você tem um propósito de vida estabelecido para você viver aquilo. Não, não é assim. O teu propósito é aquilo que você espera da vida. O que você espera da vida? Viva da melhor forma, viva como você pode viver, como você é capaz de viver. Porque aí você fica pensando assim, porra, e aquela pessoa que nasceu na favela sem recurso nenhum lá, que ela não tem nenhum talento, não tem nenhum dom para ela sair de lá, aí você vai delegar um propósito para aquela pessoa? O teu propósito é melhorar a vida de tantas pessoas. Mas como aquela pessoa vai conseguir fazer além do que ela faz? Além do esforço que ela tem de cuidar da própria família, por exemplo. Então, ela vai definir o propósito dela. O propósito dela é ser feliz e cuidar da família dela. Ela consegue isso, então tá lá o propósito. Porque você vê muita gente nessa situação sendo mais feliz do que muita gente que tem tudo, né? Então, eu acredito que é muito isso. É você perceber que não há nenhuma pressão sobre o teu propósito, deixa o propósito para os coaching, tá? E aí, viva a tua vida da melhor forma que você puder viver.
Faça aquilo que você quer fazer, aquilo que te gere serotonina, aquilo que te gere dopamina, aquilo que te gere a satisfação, né? Eu acho que é sobre isso, né? Muito bem. Então, muito obrigada por hoje. Muito obrigada por ser aí o entrevistado de da hoje. vez, né? E obrigada também por vocês estarem nos assistindo. Lembrem de nos seguir nas redes sociais, por favor, né, gente? Coloquem nos comentários lá o que vocês mais gostaram de assistir, quais foram os insights que vocês tiveram também, que a gente adora saber, né? Acompanhar, né, quem está nos assistindo também. E quinta-feira, 18 horas, estamos aqui religiosamente, então esperamos por vocês, tá bom? Mais um café hipnótico. Isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.